Bem-vindos à live de hoje. Hoje eu quero falar para vocês sobre delineado. Então, já vim semi-pronta para mostrar para vocês e focar muito no delineado hoje, né? Eu já fiz um dos ladinhos da proposta de hoje, já vim com a pele feita, mas sem que vocês se preocupem, antes de tudo eu vou mostrar o que eu fiz na minha pele, vou explicar, vou mostrar os produtinhos para vocês. Delineado esfumado, que é uma das formas da gente conseguir o efeito do delineado sem se preocupar com a questão de simetria. Porque muita gente fala assim, ai, tentei passar o delineado, mas eu não consigo fazer retinho, eu não consigo fazer um acabamento bom nele. E aí acaba deixando de praticar o delineado por causa disso. Então, assim, quando eu falo de delinear, muita gente fala assim, vixe, já tentei, já desisti e não faço nunca mais. Primeiro de tudo, para que você tenha uma técnica de maquiagem perfeita, primeiro de tudo é entender que precisa de prática. O delineado não fica fora disso. Tudo que a gente quer melhorar, que a gente quer evoluir, quer descobrir novas formas, a gente precisa praticar, tá bom? Então vamos lá, delineado esfumado. Então você olha aqui, você pensa, meu Deus, isso dá um trabalhão, já não vou fazer. Na verdade, quando a gente fala de delineado, existem infinitas formas de delineado. E por quê? Porque existem formatos de olho diferentes, gostos, estilos, e o delineado ele acompanha esse estilo. Mas é importante entender para que serve o delineador. O delineador ele simplesmente faz um volume no fundo dos meus cílios para dar a sensação de que eu tenho muito mais pelos. Então, às vezes a gente coloca aqueles cílios enormes e fica se matando para fazer um delineado. E ele não vai fazer diferença no visual total. Mas o delineado ele também tem outras funções, mas o principal é fazer a função de dar volume nos cílios, tá ok? Então, entendendo isso, fica muito mais fácil para a gente determinar se naquela maquiagem eu preciso pôr delineador ou não. Esse delineado, ele vem de uma forma muito mais tranquila, muito mais suave, porque a gente faz ele sem determinar uma linha específica, sem ficar definindo um traço fininho, porque à medida que a gente vai delineando ele, a gente vai esfumando. Mas existem milhões de formas de aplicar delineador, tá? Na minha plataforma eu ensino também várias outras formas além do esfumado. Hoje eu vou mostrar essa técnica aqui pra vocês. Então, quando a gente fala, eu não vou lá naquela maquiadora porque ela faz uma coisa exorbitante. Na verdade, não. O que eu proponho pra vocês é justamente entender o porquê, pra quê e como. Então, eu ensino, explico e mostro como faz, tá? Então, lá no meu perfil tem muita coisa. E, além do perfil do Instagram e do perfil do Face, eu ainda tenho o YouTube, que lá eu tenho os vídeos completos, de maquiagens completas, além de alguma coisa de maquiagem artística também, que vocês já viram no meu feed, faço bastante, gosto, é minha paixão maquiagem artística também, e lá eu tenho vários videozinhos que ensinam, inclusive o último é sobre como escolher a base perfeita. Então, corre lá para você nunca mais errar na base. Falando então da maquiagem do que eu tô usando. Então, primeiro de tudo, como sempre, hidratar a sua pele. Para que você tenha o melhor resultado, para que você tenha o melhor acabamento da sua pele, sempre é importante hidratar. Mesmo que você tenha a pele oleosa, precisa hidratar, tá? Então, eu hidratei com o Hydra Blend da Daisy Peroso, que eu gosto bastante. Além de hidratar, ele dá um efeito matificante. Então, é muito bacana também. Então, eu limpei, hidratei. No último Reels que eu postei sobre a maquiagem 2021,
é uma tendência muito grande de uma pele mais delicada, mais suave, sem esconder as sardas, sem esconder excessivamente as manchinhas. Então, hoje eu usei na minha pele essa daqui, que é a base da MAC. Ela é uma das bases fluidas, então ela é, ó, extremamente líquida e com pouca cobertura, tá? Então, essa é uma das bases que eu apresento no vídeo sobre base, sobre texturas de base, tá? Então, ela dá um acabamento bem suave, mas com bastante durabilidade. Também apliquei contorno, e para isso eu usei os corretivos da Mary Kay, tá? Eu usei esse daqui, que é o Light Beige, na região das olheiras, que é a mesma cor da minha base, então eu não usei corretivo iluminador, eu usei o mesmo tom somente para corrigir as olheiras, tá? Diferente da maquiagem da live passada, que eu usei um corretivo iluminador para dar destaque na região dos meus olhos, tá? E do contorno, para afinar, né, para afinar minha bochechinha, eu usei o tom Light Bronze, também da Mary Kay, tá? Esfumei com o pincelzinho de contorno, esse daqui é o da Make Be, tá? Fiz a marcação da região aqui da maxila, da bochechinha, do zigomático, né? Aqui do nariz também, e passei um pouquinho de contorno nessa região, subindo do cantinho do olho em direção à testa e também na testa, tá bom? E pra esfumar tudo e não ficar uma marcação, eu usei essa esponjinha da Mary Kay, que é uma delícia, bem macia, com ela úmida, tá? Pra região do blush, eu usei um blush da Mary Kay também. Eu usei esse daqui, que eu não vou saber o nome agora, porque ele tá coladinho, eu não consigo ver, tá? Esse daqui, se não me engano, é o Sky Blush da Mary Kay, pra fazer essa bochecha bem corada. E passei também em cima do nariz, pra dar essa sensação de que eu peguei um sol, estou super bronzeada, né? Só que não. Pra parte do iluminador, que eu tô amando, e também pra pálpebra, eu usei o novo Duo de sombras da Mary Kay. Gente, esse Duo de sombras, ele é simplesmente fantástico. Eu não sei se vocês vão conseguir ter uma noção da coloração dele. Esse é um dos duos, tá? Tem outras duas opções de duos também. Esse é o preto, é um cinza, né? Mas, ó, na pálpebra ele ficou bem preto e ele é super pigmentante. E esse tom rosé, é um rosé furtacor lindo. Então, eu usei o clarinho na região aqui da maçã do rosto e na parte interna do meu olho, tá? E o escuro na parte externa, esfumando o meu delineado. São super pigmentantes, é lançamento e vou te falar, todos os lançamentos da Mary Kay ultimamente estão assim, eles limitam a gente e ainda acaba rápido. Então, se você quer, corre, garanta o seu, porque são divinos, tá bom? Acho que eu falei tudo. E os cílios, que eu vou ensinar depois, eu apliquei os cílios só de cantinho, só no cantinho externo. Máscara de cílios e delineador, tá bom? Então, expliquei o que eu usei na minha pele. Essa é uma das peles que eu ensino na minha plataforma também, que é uma pele glow, uma pele iluminada, ótima pro dia a dia, ótima para ir pro trabalho. Você pode, ó, pôr a tua máscara, não vai correr o risco de perder essa maquiagem na máscara, né? Ou sai de casa linda e volta de casa abandonada, tá? Inclusive, esse é um dos assuntos que a gente vai falar bastante nas próximas lives, sobre as desculpas para não estar se maquiando, tá bom? Então, vamos falar de delineador, tá? Como eu falei, a pauta de hoje é delineador. Eu vou mostrar principalmente para vocês as opções que você pode usar para delinear o seu olho. Então, quando a gente fala assim, ai, mas eu não gosto de delineador líquido porque corre o risco de borrar, de errar na maquiagem. Na verdade, você tem várias opções. Então, tem o delineador líquido, tá? Que é aquele que vem
com o pincelzinho, tá? Já junto, ele é bem aquoso, tem que cuidar para não borrar, para não tirar produto, tá? Quando você passar em excesso e aí acabar não tendo um desenho certo. Então, ele é um dos mais complicados de usar, tá? Precisa praticar bastante para usar o delineador líquido. Em compensação, ele é que dá um acabamento bonito no final. Ele preenche melhor e dá um efeito muito mais escuro do delineado, tá? Outra opção é o delineador em gel, tá? Que ele é muito bacana, porque ele dá uma precisão melhor na hora do acabamento, ele seca muito mais rápido, então tu não precisa ficar lá 300 horas com o olho fechado. E ele também é possível de esfumar, diferente do líquido, que já não permite esfumar, porque ele por mais que ele seca mais demorado, ele acaba ficando manchado quando você esfuma. Então, o ideal é o em gel ou o lápis, tá? A gente pode também fazer delineador com lápis. E sim, ele é super possível de esfumar e dar um acabamento mais prático para sua maquiagem, tá bom? Então, 3 opções. Ah, e tem canetinha também. Eu não sou fã de canetinha, eu nem tenho opção para demonstrar para vocês, porque a canetinha, ela nem sempre dá um preenchimento legal, ela fica meio manchadinha e também não seca rápido. Então, entre canetinha e delineador líquido, eu prefiro delineador líquido, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com o delineador em gel, mas lembrando, ele é igual ao lápis. Então, se você não tiver delineador em gel, você pode fazer com o lápis. Vai dar o mesmo efeito, a única diferença é que o lápis tem que ser mais um giz, assim, sabe? Ele tem que, não pode ser um lápis muito seco, porque senão você não vai conseguir esfumar, tá bom? E aí, para fazer esse trabalho, a gente vai precisar do pincel chanfrado, esse daqui, ele é bem fininho e é chanfradinho. Esse aqui é da Esfumato, é o S159, tá? Mas não precisam se prender à marca, como eu falo, eu não gosto de ficar direcionando marca. Sim, tenho meus preferidos, mas no caso de um pincel chanfrado, que seja durinho e fininho, tá bom? A gente vai precisar de um pincelzinho que seja arredondadinho, mais durinho, tá? Pra gente poder esfumar e aplicar a sombra. E depois, esse daqui que é o pincel lápis, também para fazer o acabamento de esfumar. Mas, aí veio o pulo do gato. Paty, mas eu não tenho esse pincel, não sei nem onde encontra. Cotonete. Pega o cotonete que você vai conseguir fazer da mesma forma. Só lembrando, não pode ter pressão. Sempre com leveza para fazer o esfumado, tá bom? Então, esses 3 pincelzinhos que a gente vai usar. Aí, o que a gente vai entender agora, que é bem importante? Formato de delineador. Então, se eu faço o delineador bem de pé, como eu fiz esse, que é uma tendência agora 2021, de ter esse delineado bem década de 30, assim, sabe, bem puxado, eu não posso fazer ele muito fininho, porque se eu fizer ele muito fininho, só um risquinho, vai dar a sensação de que minha pálpebra está mais gordinha do que ela já é, mais caidinha, tá? Então, eu tenho que esfumar num triângulo, vindo quase da metade do olho, e aí sim, afinando, tá? Essa mesma técnica que eu vou ensinar, você pode fazer com o delineador deitado, aquele delineador gatinho, né? Que vem pro lado de fora, ele vem em direção à têmpora, tá? De novo, a mesma coisa, você vem com ele mais larguinho e vem afinando. A diferença é que você pode usar ele mais fininho. Até onde vai esse delineado? Somente até o meio do olho. Aqui no canto, eu vou ensinar depois como que faz esse pretinho aqui no final do olho, para não precisar ficar se matando de delinear ali no final, tá bom? Chega de papo, vamos então começar? Vamos pegar o nosso delineador, tá? Vou pegar aquele pincelzinho chanfradinho, tá? E, opa, o
chanfradinho. Vou pegar o produto, ele não pode estar muito seco, então eu já passei um pouquinho de diluidor. Sem se preocupar com tá com a linha retinha, bem lisinho, a gente vai só preencher. Vocês conseguem ver? O cantinho. Só encostei, não risquei nada. Bem rente aos meus cílios. Até o meio. Tá vendo? Que ele tá tremido. É assim mesmo. Não precisa se preocupar em fazer uma coisa retinha. A gente vai esfumar. A gente vai ter o efeito sem se preocupar com o acabamento, tá bom? É importante não abrir o olho logo, porque ele demora um pouquinho pra secar, tá? Então, a gente espera um pouquinho. E aí, pra fazer esse delineado alto, como eu fiz aqui, a gente vai virar o pincelzinho desta forma, com a chanfra pra cima, e vai fazer só uma marcação em direção à ponta da sobrancelha. Sem delinear, é só isso. Uma marcação rente aos cílios e uma marcação em direção à ponta da sobrancelha. Ok? Entenderam? Olha lá. Eu já tenho o comecinho do meu delineado. Quem quisesse poderia parar aqui, só ele não tá com acabamento fininho, teria que fazer a pontinha mais fininha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele pincelzinho arredondadinho que eu mostrei antes pra vocês, tá? Vou pegar a sombra preta, vou pegar bem na base dele, então não adianta você fazer isso daqui e pegar produto do lado. Pegar bem na basezinha dele. E agora, eu vou puxar o meu olhinho aqui, ó. Não é pra baixo, não é pra cima, é pro lado, bem retinho. E vou esfumar bem rente, ó. Bem rente a esse marcação que eu fiz. Essa sombra é super pigmentante? É. Se a sua sombra não tem um pigmento bom quanto esse, não vai conseguir, vai te dar trabalho. Então, tem que ser uma sombra bem pigmentante, tá? Então, ó, eu só depositei. Até agora, eu não esfreguei, não esfumei, não fiz nada, ó. Só depositei, tá? Pra quê? Pra que seque o mais rápido possível esse delineado. Agora, eu vou vir com o pincel sem pegar mais produtinho e vou riscar ele pra cima. E aí, vem o seu dedo em direção à sobrancelha. Pra ele ficar bem fininho no final. E agora, a gente vem com aquele outro pincelzinho e a gente vai preencher o espacinho. Lembra que eu falei? Como o meu olho ele é mais caidinho, eu preciso deixar ele mais larguinho para não dar essa sensação de gordinho, tá? Pra ele preencher. Se o teu olho não é caidinho como o meu, você pode deixar só assim. Joia? Então, vamos lá, vamos preencher, né? Tô quase quarentona, minha pálpebra já não é mais de garotinha, né? Ó, agora eu vou vir o quê? Depositando. Lembra que eu falei que essa sombra é extremamente pigmentante? Não vou até lá na pontinha, porque eu não quero estragar o final do meu delineador. Vim só preenchendo até a metade do olho. E vou lá. E aí? É difícil? Sem prática, talvez um pouco. Precisa praticar, mas é possível. Você consegue fazer desta forma. Porque você vai ter o efeito do delineado sem se preocupar com o alinhamento do delineado. E aí, com a prática, você vai evoluindo para outros formatos de delineador.
tá? Então, vamos fazer o acabamento da parte interna. Então, agora eu venho com a sombra clarinha, um pincel fofinho. Vou pegar o produto, né? Pegar, tiro o excessinho e agora eu venho aplicando nessa região. Na parte interna da minha pálpebra. Toda a parte interna. De novo, eu não vou esfregar, eu vou só depositar, ó. Depositar. Deixar mais escurinho na parte interna, perto dos cílios, e mais esfumadinha na parte externa. Vamos passar agora a máscara de cílios. E a máscara de cílios, igualmente, eu vou passar só da metade pra fora, pra continuar com esse efeito de um olho mais rasgadinho, um olho mais pequenininho. Eu vou passar a máscara de cílios para fora, da metade pra fora. E saturar a maior quantidade no final. Em relação aos cílios, então, o que a gente vai fazer? A gente não vai... se eu colocar um cílios inteiro nessa pálpebra, eu vou acabar estragando o efeito do delineado, porque ele vai arredondar e vai perder o efeito. Então, para ter esse efeito mais esgateado, esse efeito alongado, eu vou cortar os meus cílios ao meio. Então, esse daqui seria para um olho, eu corto ele ao meio e pego e coloco metade em cada olho. A parte menor dos pelinhos fica na parte interna e a parte maior na parte externa. Essa também é uma pegada muito legal para quem gosta de um cílios mais leve, não gosta que ele pese tanto no olhar. Então, é uma forma de você conseguir ter esse efeito dos cílios sem pesar e sem cansar, tá? Eu já deixei o meu cortadinho aqui, tá? Porque eu já coloquei desse ladinho. E agora, a gente vai aplicar. Então, aplicar os cílios. Como que a gente faz? Esse eu não vou usar pinça, porque é só o cantinho, então ele é bem de boa. Vou parte menor pra dentro, parte maior pra fora. Vou pegar minha colinha. Então, ó, vamos colocar a cola em toda a extensão. Uma quantidade razoável, mas que não fique gruminhos, bolinhas, né? E sempre eu preciso esperar secar. Eu não posso colocar direto no meu olho, porque senão ele demora para secar e eu corro o risco de borrar. É igual cola de sapateiro. A gente precisa que ela tenha aquele grude, que quando eu colocar, ela vai fixar, tá? Outra coisa muito importante também da cola de cílios, não adianta colar cílios quando a sua pálpebra está úmida. Então, se você não selou a pálpebra com sombra em pó, se você não selou a sua pálpebra direitinho, se você não está lacrimejando ou se o teu delineador tá molhado, não vai colar a cola de cílios. Então, precisa esperar ela secar, tá bom? Então, ó, ela já tá um pouco mais transparentezinha, isso quer dizer que ela já tá no ponto certo. Fala aqui pra mim. Olha como é prático colocar sol de cantinho. Super rapidinho você tem os cílios. A diferença só, esse de cantinho, ele tende a dar uma caidinha no formato do olhar. Então, ele dá uma afinadinha no olhar. Mas ele é bem mais leve, bem confortável e aproveita o estilo da maquiagem. E precisa passar rímel, tá? Depois. Por quê? Porque ele precisa colar os cílios, os meus cílios nos cílios postiços.
Eu não posso simplesmente colocar ali e deixar separado. Eu preciso colar os dois. Deixa eu tirar esses cíliozinhos aqui. Enquanto ele tá secando, a gente vai aplicar a sombrinha, essa sombrinha aqui, a clarinha, na parte inferior dos olhos, bem nessa região aqui do cantinho. Essa é uma maquiagem bem iluminada. Se você não quiser passar esse glitter embaixo, não tem problema. Pode usar o lápis preto, pode usar o lápis marrom, pode não usar nada também, sem problema algum. Lembra que eu falei pra você sobre o cantinho interno, ó, que tem o lapisinho? Você não precisa vir por cima delineando, tá? Eu acho bem complicado, alguns formatos de olho é muito difícil você fazer esse acabamento bem retinho e fininho, que fica bonito. Então, você vai vir com o olho aberto na parte interna. Vou pegar um pouquinho mais de produto. Não pega muito produto, tá? Às vezes, até com o que sobrou do delineado já é suficiente. Peguei pouquinho. E eu venho só na parte interna do meu olho, com o olho aberto mesmo, marcando só esse cantinho. Bem pouquinho, bem pouquinho. Joia? Agora, máscara de cílios, porque a gente precisa colar o meu cílios no postiço. Não vai dar aquela diferença, não vai ficar bacana. Na parte interna aqui eu passo bem pouquinho, como eu falei, para não perder aquele efeito. E da metade para fora, eu exagero, eu carrego no produto. Parte de baixo, eu também vou passar a máscara de cílios. E aí, você pode passar um lápis branco na parte interna, você pode passar um lápis marrom na parte interna. É bem legal fazer essa maquiagem com tons coloridos. Então, ao invés de usar um delineador preto, você pode usar um delineador rosé. Você pode usar um delineador azul, que tá super em alta. Então, várias coisas, várias cores você pode variar para fazer esse delineado. E como eu falei no começo da live, você pode fazer o delineado para baixo, direção à têmpora, ou você pode fazer esse mais de pezinho, como que eu fiz aqui, que ele dá esse efeito diferente, esse efeito mais alongado, tá? Mas é sempre importante entender o efeito e acompanhar todos os outros processos, como no caso, os cílios, né? Mais alongado no final e mais curtinho na parte da frente, tá? Vamos então falar da sobrancelha. Eu sei que o delineado era a pauta, mas a sobrancelha ela tem um quê muito importante nessa maquiagem. É importante você delinear a sua sobrancelha de uma forma que ela vá seguir esse contorno, essa marcação. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de produto, num pincel chanfrado, durinho, e vou fazer uma linha na parte de baixo, bem nessa região aqui, ó. Abaixo do meu pelinho. E venho trazendo ao encontro da sobrancelha. Então, a partir do momento que você desce a parte interna, dá a sensação que a parte externa está mais alta, tá? Isso também ajuda a promover o efeito dessa maquiagem, tá? O cantinho aqui em cima também, você pode dar uma erguidinha e deixar sempre a parte externa mais escura
que a parte interna, tá? Então, nunca escuro aqui na frente. Escuro mais no final e mais esfumadinho na parte interna. Para dar esse acabamento, a gente pode vir com a máscara de cílios, o gelzinho de sobrancelha, e vem penteando os pelinhos para tirar qualquer excesso de marcação que tenha ficado. Gosto da sobrancelha mais arqueadinha, né? Olha como ela perde esse efeito redondo e ela dá essa marcação mais alongada. Tava com uma impressão digital, uma assinatura. Vou pro outro lado da sobrancelha. Então, vamos pegar com o pincelzinho chanfrado. Como eu gosto sempre de falar, eu não gosto de ensinar coisas mirabolantes na maquiagem. Sim, eu faço maquiagem nas clientes que ela quiser, a maquiagem que ela quiser. Mas para ensinar, para mostrar para vocês a maquiagem, eu gosto de ensinar truques simples, coisas do dia a dia. A minha plataforma, ela é autoprodução. É para você aprender a se maquiar, para você aprender a definir o que realmente lhe cai bem, o que realmente vai fazer com que a sua autoestima se eleve, para destacar a sua beleza, tá? Não é só tendências. Eu mostro sim as tendências, mas para você saber se ela se identifica com você, se você se identifica com ela ou não, tá? Ó, então a sobrancelha é um quê, né? A gente sempre fala assim, ah, sobrancelha marcada, tem que ser sobrancelha marcada? Não tem que ser sobrancelha marcada. Para uma maquiagem ser bonita, ela não pode ter uma regra para todo mundo. Porque o que é bonito para mim, às vezes não é bonito para você, ou o que é certo para mim, às vezes não é certo para você. O que a gente tem que ter é o conhecimento e a prática. Então, a partir do momento que a gente conhece e sabe para que serve, e a gente pratica aquilo, ele se torna fácil de fazer, ele se torna rápido de fazer e entra na nossa rotina do dia a dia, tá? Que é o meu principal objetivo é que a maquiagem se torne uma rotina feliz, não uma cobrança excessiva no nosso dia a dia, tá? Então, olha lá, sobrancelha, vou descer um pouquinho. Não vou fazer um triângulo aqui, mas ele fica uma diagonalzinha mais para baixo. Vou pegar um pouquinho mais de produto aqui. E venho marcando a parte inferior, um pouquinho abaixo dos pelinhos. Também na parte alta da sobrancelha, para dar um pouquinho mais de altura. E agora, eu venho penteando com ele. Olha como ele já perdeu o desenho redondo e já dá um acabamento bem mais o estilo da maquiagem que a gente tá fazendo. Bem década de 30, né? Esse cabelinho com esse delineado. Eu acho que tem tudo a ver com uma boca vermelha. O que faz? Ah, falando em vermelho, deixa eu mostrar pra vocês o que chegou pra mim hoje. Esse é o novo delineador da Natura Una. E ele é vermelho. Olha aqui. Lindo, é uma tendência de delineados coloridos, é uma moda de delineado azul, delineado verde, delineado vermelho. Os delineados geométricos estão super em alta, por isso que eu estou falando tanto de delineado na semana passada, essa semana, porque sim, é uma tendência. Então, delineado vermelho também, ó, super joia. Acho que eu vou até fazer uma maquiagem, vamos ver. Vai depender de vocês. Se vocês que gostaram dessa maquiagem, vão lá depois que eu salvar a live, lá na live salva, e comenta se vocês querem uma maquiagem com esse delineado vermelho. Vamos ver. Vocês vão ser responsáveis por essa escolha. E aí, batom vermelho? Vamos pro batom vermelho? O que vocês acham? Eu tenho esse daqui, que é um vermelho bem lindo. Esse é o Wild Red.
Isso, acho que é assim que fala. Da Mary Kay. Ele é um batom lápis. O legal é que ele, ó, ele sobe. E você consegue tanto usar o pincel quanto aplicar ele direto. Eu sou chata, eu não gosto de passar direto. Por uma questão de contaminação, né? Cuidado e tal. Mas também, né? Não consigo um acabamento ideal. Então, pra gente aplicar um batom direitinho, bem alinhadinho, com bom acabamento, é sempre importante usar o lapisinho, o pincelzinho, né? E sempre pegar bastante produto, para que as cerdas fiquem bem grudadinhas, tá? Se o teu pincel tá assim, ó, com as cerdas bem espalhadas, você precisa grudar bem para que você consiga desenhar bem certinho nos seus lábios, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar na parte de baixo. Eu coloco sempre o excesso no centro. E depois, com o que sobrou, eu venho desenhando a parte externa para a parte interna. Então, lembrando, excesso na parte interna, o que sobrou com o pincel bem grudadinho, eu venho do canto externo para dentro, canto externo para dentro, e depois eu venho preenchendo. Agora, para fazer o contorninho na parte de cima, eu venho primeiro fazendo uma marcação com o que sobrou no meu pincel, um X, fazendo o biquinho, tá? Como tem pouquinho produto, eu não corro o risco de borrar ou de errar. Mas agora, para fazer o acabamento, eu preciso pegar mais produto. Pego o produtinho, gruda bem as cerdas, tira o excesso no centro. E agora vem do canto externo para dentro. Na minha plataforma eu ensino como aplicar o batom de uma forma que você consegue aumentar o lábio, diminuir o lábio, ou modificar o formato do seu lábio. Então, também existem N formas. Daí sim é necessário o uso do lápis. Para você poder fazer essas modificações, precisa usar o lápis. Quem é fã de batom vermelho, levanta a mão aí. Gente, eu podia usar batom vermelho em tudo que é lugar. Podia usar batom vermelho pra ir no mercado, usar batom vermelho pra ir na padaria, usar batom vermelho pra dormir, se não borrasse. Ó, borrei um pouquinho aqui do ladinho, vou pôr uma gotinha do meu corretivo e venho com o pincel linguinha de gato, só limpando. Assim eu não tiro a base de baixo, tá bom? Então, vamos dar um acabamentinho. Vou pegar mais um pouquinho do produto pra preencher bem. Esse batom é extremamente duradouro. Pode aplicar aqui por cima também um gloss, que fica muito bonito, fica muito legal. E agora que você terminou de delinear, por favor, não faz isso aqui, ó. Sabe?
esfregar um lábio no outro, que você acaba tirando o desenho que você acabou de fazer. E normalmente não fica simétrico, não fica certinho, tá? Pra finalizar essa maquiagem, uma bruminha pra aumentar a durabilidade, então dá aquela chunchada na cara, espera secar e sai arrasando. O que vocês acharam? Curtiram? Tô muito pin-up hoje, acho que eu vou ter que fazer um Reels pin-up assim. O que vocês acham? Delineado, então, esfumado, cílios de cantinho, um olho, uma proposta bem simples, bem rápida, mas que tem um efeito muito bacana, um efeito bem legal. E dá pra construir essa maquiagem tanto pro dia a dia, é só substituir os produtos, passar um produto sem brilho, não usar cílios, mas sim carregar na máscara de cílios e sair por aí arrasando. E coloco o desafio de novo. Quem quer ver uma maquiagem com esse delineador vermelho, ó, esse delineador vermelhinho, que é o lançamento da Natura Una, um delineador geométrico, vai lá na live, depois que eu salvar essa nossa live de hoje, e comenta que quero delineado vermelho, tá? E aí eu faço um videozinho e uma foto bem linda pra vocês explicando sobre esse delineador. Todas as nossas lives desse projeto Vivo ao Vivo Paty Bittencourt sempre está salva. Vocês podem voltar lá no IGTV e assistir de novo, fazer prática comigo, tá? Inclusive, essa pele eu não ensinei na live de hoje, mas ela faz parte tanto da plataforma do meu curso online, que é a Maquiagem Glow, a Make Glow, né? Quanto também eu tenho um vídeo no YouTube explicando essa maquiagem de pele iluminada, tá? Então, pode ir lá no IGTV ou no meu YouTube, que você vai com certeza aprender ótimas dicas de maquiagem, tá bom? Eu quero aproveitar só e responder uma perguntinha das meninas que fizeram no grupo, né? Me mandaram uma perguntinha no particular sobre qual é a diferença de assistir os vídeos aqui ou fazer a plataforma, tá? Essa é uma perguntinha muito bacana, muito importante de explicar para vocês. O que eu ensino aqui são técnicas, são ideias, são princípios, são sugestões. Na plataforma, a gente tem todo o princípio da prática, todo o princípio do porquê. Lá você não vai só ver eu maquiar. Lá você vai aprender se aquilo é exato para você, se aquilo é perfeito para você, tá? Então, a plataforma, o meu curso de automaquiagem é para isso. É para você aprender a sequência certa, para você aprender a evolução da maquiagem na sua pele, tá? E não está disponível agora. A turma 2.0 está fechada. A gente está agora trabalhando, eu vou iniciar essa semana a monitoria com essas meninas. Só vai abrir de novo a plataforma em abril, tá? Então, para quem quer fazer o curso de automaquiagem comigo, fica de olho aqui nas minhas lives, no meu perfil, que eu vou estar anunciando novamente o novo curso. A diferença só é que esse agora de abril, ele é um curso limitado. Então, para quem quer aprender realmente a definir a sua maquiagem perfeita, fica de olho porque abril vai sair a turma 3.0 do meu método, né, que é maquiar passo a passo da nossa plataforma. Beijo, até a quarta que vem. Vivo ao Vivo com Paty Bittencourt. Carinho meu para vocês. Tchau!